O Credo. Embora o Novo Testamento inteiro seja um testemunho cristão, durante os primeiros séculos após a morte de Cristo surgiu a necessidade de formular um credo mais definido. Isso aconteceu, entre outras razões, porque naquela época havia uma considerável mistura religiosa, sincretismo. Para evitar que o cristianismo ficasse aprisionado nessa religiosidade híbrida, era crucial para a Igreja determinar os princípios centrais da fé cristã. Esse esclarecimento também era necessário para prevenir cisões internas entre as igrejas locais e comunidades cristãs. Um resumo dos pontos essenciais da fé se fazia necessário na instrução que a Igreja dava antes do batismo. Foi assim que passaram a existir os dogmas. A palavra dogma significa doutrina, e um dogma cristão estabelece o que é o ensinamento cristão correto. Gradualmente, os dogmas foram incorporados a credos mais longos. O mais antigo desses credos cristãos é o Credo dos Apóstolos, que em sua forma inicial data da Igreja de Roma, século III de nossa era. Mais tarde o dogma cristão também foi formulado no Credo do Concílio de Nicéia, século I, e no Credo de Santo Atanásio, século V. Apesar de haver variações na adoção de credos na Igreja primitiva, o Credo de Nicéia é utilizado por todas as principais igrejas cristãs. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O dogma sobre Jesus afirma que ele era Deus e homem. Assim, Cristo não é apenas Filho de Deus, ele é o próprio Deus. O credo atanasiano afirma, pois a fé correta é que nós acreditamos e confessamos, que nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, é Deus e homem. Deus perfeito e homem perfeito. Como era possível que o homem de Nazaré fosse Deus? Esse foi o ponto central discutido durante as disputas dogmáticas dos primeiros séculos do cristianismo. O fato de que Jesus era um homem é claramente ilustrado nas descrições que temos dele nos 4 evangelhos. Aí podemos ler sobre toda uma gama de emoções humanas. Jesus era capaz de sentir alegria e tristeza, podia ser terno e compassivo, mas também severo e reprovador. Ele sofria tentações como qualquer outro ser humano e durante suas últimas horas de vida travou uma batalha interna contra o medo da morte. Essa batalha foi tão árdua que lhe trouxe o mais profundo desespero por ter sido abandonado por Deus. Na teologia de Paulo, a humanidade de Jesus também recebe forte ênfase. Por outro lado, Jesus expressou a unidade entre Deus e ele em várias ocasiões. Eu e o Pai somos um, disse ele, João 10,30, e quem me vê, vê o Pai. João 14,9. No início de seu Evangelho, 1,14, João afirma, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, o que significa que Deus se tornou homem. A teologia cristã chama isso de encarnação, assumir a carne humana, corpo. Um ponto muito discutido na Igreja dos primeiros séculos foi exatamente como compreender e explicar a encarnação. Algumas pessoas destacavam o lado humano de Jesus, outras, o lado divino. Cada um desses pontos de vista se esquiva de um dos princípios fundamentais do cristianismo, isto é, que Deus se tornou homem. Jesus não era uma pessoa dupla, mas verdadeiro Deus e verdadeiro homem ao mesmo tempo. Salvação, expiação, libertação e cura. E para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5,1. O cristianismo proclama que Deus se tornou homem. Isso significa que Deus intervém ativamente na batalha entre o bem e o mal no mundo. Ele repara o dano causado ao relacionamento entre os homens, e entre Deus e os homens. O homem é libertado de seus grilhões e curado daquilo que o aflige. Portanto, o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus dá ao cristão uma nova vida, uma vida eterna. Expiação. A cruz é o símbolo mais importante do cristianismo. Os 4 evangelhos dão grande peso aos acontecimentos dos dias imediatamente anteriores e posteriores à morte de Jesus. A teologia de Paulo também se concentra na crucificação e ressurreição de Jesus.
É o Jesus crucificado que é o Redentor dos seres humanos. Assim, que significado tem para a fé cristã o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus? Já vimos como o pecado destrói o relacionamento do homem com Deus. Vimos que surgiu uma inimizade entre o homem e Deus. O cristianismo ensina que o Jesus inocente assumiu para si a culpa do mundo e sofreu a punição que caberia à humanidade. Ele sofre e morre no lugar do homem. Os cristãos chamam a isso de sofrimento vicário. Por meio dele, Deus se reconcilia com o mundo, e o contato do homem com Deus é restabelecido. Paulo enfatiza que a expiação de Jesus é um presente para a humanidade, embora esta não o merecesse. Em oposição às normas do pensamento judaico, ele destaca que o próprio homem não pode fazer nada para se reconciliar com Deus. A reconciliação vem apenas da mão de Deus, isto é, da parte isenta de culpa. A expiação de Cristo, o fato de que ele deu sua vida pelos homens pecadores, é, portanto, um ato de compaixão. Poderíamos dizer que Deus tempera a justiça com a graça. A compaixão também era um axioma nas pregações de Jesus, por exemplo, na parábola do filho pródigo. Para Paulo, era fundamental estabelecer que de modo algum o homem pode se tornar merecedor da graça. Ele não tem nenhum direito à justiça diante de Deus. Porém, quando o homem recebe a mercê de Deus, ele é absolvido. Deus absolve os culpados, como diz Paulo. Isso tem o mesmo significado que o perdão dos pecados. Logo, a doutrina de que o homem é absolvido sem merecer é essencial para os ensinamentos de Jesus. Deus venceu a morte e o mal por meio da ressurreição de Jesus. A humanidade recebeu uma nova chance, uma nova esperança. A ressurreição é o ponto mais fundamental do cristianismo, e, assim, a Páscoa é o ponto alto do ano eclesiástico. Paulo resume, e, se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação, vazia também é a vossa fé. Coríntios 15,14. Salvação. A palavra usada no Novo Testamento para salvo é um verbo grego que significa redimido, preservado ou curado. Um conceito básico do cristianismo é que o homem não pode salvar a si mesmo. A salvação é dada livremente ao homem se ele acreditar em Cristo e em sua expiação. Pela graça fostes salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é o dom de Deus, diz Paulo à igreja de Éfeso, Efésios 2,8. É apenas por meio da fé em Jesus que o homem pode ser salvo. Esse pensamento é um tema recorrente nas epístolas de Paulo. Também Jesus acentua a importância da fé para a salvação. Tua fé te salvou, disse ele em várias ocasiões. Mas a fé não é igualmente uma conquista. Não, segundo o Novo Testamento. A fé é um dom de Deus. Ao enfatizar a importância da fé para a salvação, Paulo não está falando de ortodoxia. A fé tem mais a ver com o coração do que com a cabeça. Hoje em dia, muitas pessoas interpretariam o verbo crer como ter uma convicção ou achar que algo é verdade. Em termos cristãos, é mais correto falar em confiança ou fidelidade. A palavra latina para fé, fides, significa justamente isso. Salvação, do quê? Do que o homem deve ser salvo. A Bíblia indica que a salvação significa se libertar do poder que o pecado exerce sobre o homem. É comum que os sentimentos de culpa venham após o pecado. Hoje em dia, tanto o pecado como a culpa muitas vezes são vistos como algo social ou coletivo e não individual. Mas até isso é uma ideia bíblica, não é apenas como indivíduos que somos culpados aos olhos de Deus. Nós pertencemos a uma humanidade culpada. Atualmente diversas pessoas se preocupam mais com o vazio e a falta de sentido da existência do que com o pecado e a culpa. Palavras como alienação e ansiedade e a expressão falta de raízes descrevem o destino de muitos hoje. Sentimentos de carência e insignificância costumam vir junto com pensamentos sobre a morte. A angústia pela vida é, na realidade, uma angústia pela morte, segundo boa parte dos psicólogos.
Através de toda a história do cristianismo, com frequência a salvação foi interpretada como salvação da nossa mortalidade. Salvação, para quê? Outra palavra para salvação é liberdade. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis, realmente, livres, disse Jesus, João 8,36. E para a liberdade que Cristo nos libertou, escreve Paulo em sua epístola aos Gálatas 5,1. Não sou, porventura, livre. Exclama ele em outro trecho, e Coríntios 9,1. E, em sua epístola aos Romanos, Paulo escreve que Cristo o libertou da lei do pecado e da morte, Romanos 8,2. E um conceito bíblico que a vida na terra tem valor intrínseco. Portanto, em toda a Bíblia, a morte é vista como algo negativo. Paulo chama a morte de último inimigo. E é a vitória de Jesus sobre a morte, com sua ressurreição, que forma a base para a esperança cristã na vida eterna. É com esse pensamento que Paulo exclama triunfante: a morte foi absorvida na vitória. Morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está o teu aguilhão? E Coríntios 15,55. A esperança cristã. A esperança cristã se é por uma época em que tudo o que tiver permanecido imperfeito será substituído pela soberania absoluta e inconteste do amor de Deus. O cristianismo ensina que uma nova época surgiu com a vitória de Jesus sobre as forças destrutivas da existência. Apesar de Deus ter tido uma vitória decisiva, não é ainda a vitória final. Esta pertencerá a Jesus, quando ele retornar no final da história. Os ensinamentos de Jesus deixam claro que sua referência ao reino de Deus significa mais que a mera salvação individual. A esperança cristã não tem apenas um aspecto pessoal. Tem também um aspecto social ou coletivo. Em outras palavras, seu objetivo é uma nova fraternidade humana, uma nova ordem social ou um novo mundo. A esperança cristã abrange ainda um aspecto cósmico. Haverá um novo céu e uma nova terra. O juízo final. Quem deverá compartilhar da salvação cristã? O Novo Testamento contém dois grupos principais de afirmações a respeito do reino de Deus. Por um lado, há a severa advertência de que a passagem para a vida se faz por uma porta estreita. Para poder viver no novo reino, o homem deve negar a si mesmo e se voltar para Deus. Deus não raro dá ao indivíduo uma escolha, e é preciso força de vontade para sacrificar o obstáculo para uma verdadeira comunhão com Deus. Aqui não se trata simplesmente de se livrar do egoísmo de uma vez por todas, mas também de escolher uma vida de obediência, humildade e amor. Não só a porta estreita, o caminho também. Junto a essas advertências há outras que retratam o reino como um presente, um dom. Alguns versículos do Sermão da Montanha deixam claro que a porta estreita não deixa de ser uma porta aberta. O mesmo se encontra nas mensagens que afirmam que o reino de Deus pertence às crianças e no convite a todos aqueles que estão carregando um pesado fardo. Essa é uma referência às pessoas que sentem que não merecem as que estão abertas para Deus, aceitam seu presente sem reservas e sem pensar em suas próprias realizações. Algumas passagens dos evangelhos apontam para a vinda de um dia do Senhor, o dia do juízo, quando todos serão julgados por suas ações. Uma dessas passagens é a grande cena do julgamento do Evangelho de São Mateus. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E serão reunidas em sua presença todas as nações e ele separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me recolhestes. Estive nu e me vestistes. Doente e me visitastes. Preso e viestes ver-me. Então os justos lhe responderão: Senhor,
Quando foi que te vimos com fome e te alimentamos, com sede e te damos de beber? Quando foi que te vimos forasteiro e te recolhemos ou nu e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te ver? Ao que lhes responderá o rei: em verdade vos digo, cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Em seguida, dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Fui forasteiro e não me recolhestes. Estive nu e não me vestistes, doente e preso, e não me visitastes. Então também eles responderão: Senhor, quando é que te vimos com fome ou com sede, forasteiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? E ele responderá com estas palavras: em verdade vos digo, todas as vezes que o deixastes de fazer um desses pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Mateus 25,31 a 46. É essencial nesse texto bíblico o aspecto inexorável do julgamento de Deus acerca dos homens. Deus envia o homem à salvação eterna ou à danação eterna. Essa passagem também enfatiza que o fator decisivo são os atos do homem. Encontramos tal pensamento mais uma vez nas epístolas do Novo Testamento: o que o homem semear, isso colherá. Não desanimemos na prática do bem, pois, se não desfalecermos, a seu tempo colheremos. Gálatas 6,7 e 6,9. Contudo, em outros trechos fica claro que o julgamento se baseará na atitude que o homem assume para com Jesus Cristo. Como já vimos, também é um princípio básico da teologia cristã que o homem não pode merecer a salvação por causa de suas boas ações. Portanto, o significado das ações já foi visto como uma expressão de uma atitude para com Cristo, e não como uma realização moral externa. Ou, como diz Tiago em sua epístola, com efeito, como o corpo sem o sopro da vida é morto, assim também é morta a fé sem obras. Tiago 2,26. Um fator comum aos ensinamentos do Novo Testamento sobre o juízo é a ideia de que o homem vive sob perpétua responsabilidade. O julgamento revela a injustiça do homem e lida com as coisas que são contrárias ao amor de Deus. Mais do que tudo, é a aceitação ou rejeição, pelo homem, de Cristo e do oferecimento de salvação de Deus que irão determinar seu destino no dia do juízo. A doutrina religiosa sobre as últimas coisas é conhecida como escatologia. O Evangelho de São João é um tanto insólito em sua escatologia dos dias presentes. De acordo com ele, o julgamento está acontecendo aqui e agora, e a vida eterna é oferecida a este mundo no encontro com Cristo. Em verdade, vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não vem a julgamento, mas passou da morte à vida. João 5,24. Perdição. Através da história da Igreja, já existiram várias opiniões sobre juízo, salvação e perdição, e continuam a existir entre os cristãos de hoje. De modo geral, há três visões bem diferentes. Apenas uns poucos serão salvos, os outros terão a condenação eterna, ou pelo fogo do inferno ou pela ausência de Deus. Apenas alguns serão salvos, outros morrerão a outra morte, ou seja, serão aniquilados para sempre. Toda a humanidade será salva. No dia do juízo todos os vivos e os mortos se ajoelharão diante do Senhor, e Deus será todas as coisas para todos os homens. Esses pontos de vista, todos os três, fundamentam-se em passagens das Escrituras. Convém aqui introduzir um conceito que já ocasionou muita controvérsia e debate: a ideia de inferno. Durante a Idade Média, faziam-se descrições especialmente vividas dos tormentos do inferno, porém as origens desse conceito se encontram no antigo Israel. A palavra nórdica Elviti, punição da deusa da morte, da qual deriva a palavra inglesa inferno,
É uma tradução da palavra Geena, do Novo Testamento, que significa em hebraico o Vale de Inom. Esse vale, ao sul de Jerusalém, era notório pela idolatria. Na época de Jesus, o nome Geena deserto lembrava as chamas eternas do castigo. Com base nas citações do Novo Testamento, é impossível dizer se esse fogo é uma tortura eterna ou um esquecimento, a anulação. Há também uma distinção entre o inferno e o Hades, o reino dos mortos, onde as almas ficam até o dia do juízo. O Espírito Santo e a Igreja Cristã. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos disse. João 14,26. O poder de Deus, o Espírito Santo. Intrínseco ao cristianismo que Jesus está vivo e sua obra é continuada pelo Espírito Santo. Em todo o Novo Testamento, Jesus é descrito como um homem distinto do Pai. Por exemplo, disse várias vezes que ele orou a Deus. 0 Espírito de Deus, ou Espírito Santo, ocasionalmente também é descrito como uma força pessoal. E, em algumas passagens, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se transformam numa fórmula. Paulo termina sua segunda epístola à Igreja de Corinto com esta saudação: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Será que a doutrina da Trindade significa que o cristianismo não é uma religião monoteísta? A Bíblia não contém nenhuma doutrina satisfatória sobre o relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas, no decorrer dos séculos 4 e VDC, desenvolveu-se a doutrina trinitária. Segundo esta, Deus são 3 pessoas numa única divindade. O sentido de pessoa não era um indivíduo, como hoje. Persona quer dizer máscara, ou papel, e deriva do teatro clássico, no qual um mesmo ator usava máscaras para representar diferentes papéis. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. No primeiro capítulo da Bíblia, o Espírito de Deus é descrito como a força criativa e doadora de vida. Porém, no Novo Testamento, o Espírito Santo passa a ser associado a Cristo. E quando os primeiros autores cristãos descrevem sua vida religiosa, dizem com frequência uma vida no Espírito Santo, assim como uma vida em Cristo. No segundo capítulo dos Atos dos Apóstolos, há uma descrição do modo como os apóstolos receberam o Espírito Santo. Os seguidores de Jesus haviam se reunido após sua morte para celebrar o Pentecostes, quando Deus enviou o Espírito. Considera-se isso o momento inicial da Igreja cristã, e suas atividades religiosas mais importantes são descritas no mesmo capítulo. Eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. Os sacramentos. O amor e a proximidade de Deus se evidenciam não apenas por meio de suas palavras, mas também sob a forma de atos sagrados, os sacramentos. A palavra latina sacramento não é mencionada na Bíblia, significa uma maneira de tornar sagrado, isto é, de fortalecer os laços entre Deus e o homem. Trata-se de um oferecimento palpável, feito por Deus, de uma proximidade com o homem. O termo sacramento pode, em princípio, aplicar-se a uma série de ações que reforçam a comunhão com Deus. A Igreja Católica Romana reconhece 7 sacramentos. 2 têm significado especial e são vistos como sacramentos também na Igreja Protestante, o batismo e a Eucaristia, ambos utilizados como sinais externos, visíveis, e ambos instituídos por Jesus. Batismo. O próprio Jesus instituiu o batismo, segundo Mateus, juntamente com seu mandamento missionário no dia da Ascensão. Desde os primeiros dias do cristianismo, o batismo foi o passaporte para entrar na comunidade cristã, é um ato de iniciação. Jesus permitiu que João Batista o batizasse e assim iniciou sua missão. Porém, um cristão considera esse sacramento mais do que apenas uma entrada para a igreja. Mediante o batismo, Deus concede a salvação e o perdão ao homem. O homem morre,
é ressuscitado com Cristo e assume seu lugar na comunidade de Deus. Também é comum na linguagem cristã se referir ao batismo como novo nascimento. O batismo não pode ser separado da palavra de Deus. Não é um ritual mágico que tem um poder intrínseco. Sem a palavra de Deus, a água é apenas água e não um batismo, disse Lutero. Esse sacramento também não pode ser divorciado da fé. Aqui está o germe do antigo debate sobre batismo de crianças versus batismo de adultos. Os que apoiam o batismo dos adultos acreditam que a fé pressupõe uma conversão pessoal, uma escolha, e que o batismo é um ato de confissão e obediência. Os que favorecem o batismo de crianças afirmam que é apenas pela graça e pelo amor de Deus que somos salvos. Os esforços do próprio homem não significam nada. Portanto, as crianças, bem como os adultos, podem ser admitidas no reino de Deus por meio do batismo. Isso não impede que a pessoa batizada assuma uma fé pessoal mais tarde. Eucaristia. Eucaristia é uma palavra grega que significa dar graças, e se refere à ceia que Jesus compartilhou com seus discípulos mais próximos antes de ser executado. Os ingredientes básicos da ceia foram pão e vinho. São essas as coisas que Jesus escolheu para demonstrar o significado de seu ministério. Ele se ofereceu a si mesmo, em carne e sangue, para que o homem pudesse ser perdoado pelo rompimento de sua relação com Deus. E tomou um pão, deu graças, partiu e distribuiu a eles, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Até mais do que o batismo, a Eucaristia vem sendo motivo de discordância e conflito. As várias igrejas já ressaltaram diferentes aspectos desse sacramento. Eis alguns dos temas da Eucaristia. O tema da comunidade. Jesus instituiu uma maneira de fortalecer o companheirismo, tanto a comunhão com Deus como a amizade entre os que compartilham aquela ceia. Em algumas igrejas a Eucaristia é conhecida como comunhão. A Eucaristia antecipa a realização do reino de Deus. O tema da lembrança. Este oferece a justificação histórica e chama a atenção para aquilo que Deus fez pelo homem por meio da vida e do ministério de Jesus. O tema da confissão. A Eucaristia é uma confissão de fé em Deus e no homem. Isso é especialmente verdade onde ela já não é um costume social. O tema da força. Por meio da Eucaristia, Deus perdoa o pecado, e concede nova força e nova vida. Jesus doa a si mesmo por meio do pão e do vinho. O tema do agradecimento. A Eucaristia é um presente, e um sentimento de gratidão e alegria caracteriza sua celebração, até mesmo nos primeiros tempos do cristianismo. O tema do sacrifício. Na Igreja Católica Romana, a Eucaristia também é considerada uma reatualização do sacrifício de Jesus no Calvário. Na Igreja Católica, a Eucaristia é igualmente conhecida como sacrifício da missa. Oração. A associação do Espírito Santo com o ser humano não se liga apenas à anunciação e aos sacramentos. A oração é outro meio pelo qual o cristão entra em contato com Deus. Segundo os Evangelhos, Jesus orou muitas vezes, sobretudo em eventos importantes. Ele ensinou seus discípulos a orar, e o Novo Testamento é repleto de exortações à oração. A oração sempre foi uma pedra fundamental na história da Igreja, tanto nos serviços religiosos como na vida do indivíduo cristão. A oração é o homem falando com Deus. Ela assume uma relação eu-tu, ou nós-tu, em outras palavras, um vínculo pessoal com Deus. Deus é o Criador e um juiz exaltado, mas Ele também é alguém que o homem pode chamar de Pai. Para que orar? Essa é uma pergunta que todo cristão fará a si mesmo mais cedo ou mais tarde, quando não receber uma resposta positiva a uma oração. Pede e receberás, disse Jesus, mas ele também ensinou seus discípulos a dizer: seja feita a tua vontade. Na polaridade entre esses dois sentimentos reside a compreensão cristã da oração. Podemos orar a Deus por qualquer coisa, mas Deus não pode ser forçado ou coagido como acontece nas práticas mágicas.
O objeto da oração não é conseguir a realização de nossos desejos egoístas, mas a realização da vontade de Deus. O significado da oração. A oração mais comum expressa um desejo, um anseio de algo. O Pai Nosso é um bom exemplo da amplitude dos desejos, desde o palpável pão nosso de cada dia até livrar-nos do mal. Uma intercessão é uma oração por outras pessoas. Contraria o egocentrismo quem reza pela família, por amigos e conhecidos. Mas ela também transcende esses limites. Jesus exortou as pessoas a orar por seus perseguidores e na cruz ele orou: Pai, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. Uma oração de agradecimento é oferecida em gratidão pelo recebimento de uma graça. Um bom exemplo é a história narrada em Lucas 17,11 a 19. Conta que Jesus curou 10 leprosos e apenas um voltou para lhe agradecer. Essas orações também são ditas para agradecer coisas pelas quais a pessoa não rezou, presentes que a pessoa sente que Deus concedeu apenas por amor, saúde, amigos, e assim por diante. A gratidão muitas vezes se transforma em louvor. Esse é um dos tipos mais comuns de oração no Novo Testamento. Paulo com frequência inicia suas epístolas com expressões de agradecimento e louvor. A oração e o louvor eram importantes nos serviços litúrgicos desde a aurora do cristianismo, e se tornaram parte inerente da liturgia da Igreja. A oração desse tipo é chamada de ficção litúrgica. Por outro lado, existe também a oração espontânea, na qual o indivíduo pode usar suas próprias palavras e expressões. Pode-se orar só ou em companhia de outras pessoas, durante um serviço religioso. O Novo Testamento relata que os apóstolos se reuniam para fazer orações em comum, Atos 2,42. O conselho de Jesus para que se entrasse num quarto isolado para orar era sobretudo uma advertência para não se alardear os sentimentos religiosos por meio da oração, Mateus 6,5 a 6. O cristianismo não exige nenhuma atitude física especial para a oração. A pessoa pode se ajoelhar, ficar de pé, abaixar a cabeça, entrelaçar as mãos ou erguê-las para o céu. Nenhum desses gestos expressa mais religiosidade do que o outro, e o próprio fiel decide qual atitude deseja adotar. A Igreja é a comunhão cristã. Pouco depois da morte de Jesus, as pessoas se reuniram para ouvir a história de sua vida e de seus milagres. As primeiras congregações cristãs foram assim formadas, e podemos ver no Novo Testamento que existia um grau extraordinário de amor e boa vontade entre os membros desses pequenos grupos. São essas as sementes do que hoje se chama a Igreja. Porém, não há regras no Novo Testamento sobre a maneira como uma igreja deve ser formada. Existe apenas a noção de igreja. A Igreja é de Deus. Para compreender a noção de igreja, devemos considerar o modo como Jesus via a si mesmo. Ele se identificava como o Rei Prometido, o Messias. E um rei deve ter um povo. Dizendo: sigam-me, ele estabeleceu os fundamentos da igreja. A igreja é, portanto, a comunhão de todos os que seguem esse chamado. A própria palavra igreja está relacionada com o termo grego kyriake, ou seja, a casa de Kyrios, o Senhor. Equivale à palavra eclesia, usada no Novo Testamento para designar as pessoas chamadas e reunidas para o serviço divino, a assembleia, a congregação. Em consequência, os cristãos não creem que sua igreja passou a existir porque certas pessoas formaram uma organização, e sim porque um Espírito Divino passou a se mover entre os homens. O Pentecostes, quando Jesus enviou seu Espírito para guiar a humanidade, costuma ser considerado o aniversário da Igreja. A palavra igreja, portanto, está associada à comunhão com Cristo e ao companheirismo entre os adeptos. Mas é também o nome do edifício onde as pessoas se congregam para adoração. Numa miríade de imagens, o Novo Testamento explica aspectos importantes da Igreja, ou do povo de Cristo. A comunidade ou congregação pode ser comparada com uma casa, um vinhedo ou um organismo vivo.
Pode-se pensar em igreja como algo ao mesmo tempo visível e invisível. A igreja é uma comunidade espiritual, é a fé da congregação cristã e nesse sentido é algo invisível. Mas é também um lugar onde se proclama o evangelho e se administram os sacramentos, algo visível. A igreja é uma reunião não apenas de sacerdotes, pregadores e funcionários da igreja, mas de todos os que acreditam em Jesus Cristo. Pois, se não desfalecermos, a seu tempo colheremos Gálatas 6,7 e 6,9. Contudo, em outros trechos fica claro que o julgamento se baseará na atitude que o homem assume para com Jesus Cristo. Como já vimos, também é um princípio básico da teologia cristã que o homem não pode merecer a salvação por causa de suas boas ações. Portanto, o significado das ações já foi visto como uma expressão de uma atitude para com Cristo, e não como uma realização moral externa. Ou, como diz Tiago em sua epístola, com efeito, como o corpo sem o sopro da vida é morto, assim também é morta a fé sem obras. Tiago 2,26. Um fator comum aos ensinamentos do Novo Testamento sobre o juízo é a ideia de que o homem vive sob perpétua responsabilidade. O julgamento revela a injustiça do homem e lida com as coisas que são contrárias ao amor de Deus. Mais do que tudo, é a aceitação ou rejeição, pelo homem, de Cristo e do oferecimento de salvação de Deus que irão determinar seu destino no dia do juízo. A doutrina religiosa sobre as últimas coisas é conhecida como escatologia. O Evangelho de São João é um tanto insólito em sua escatologia dos dias presentes. De acordo com ele, o julgamento está acontecendo aqui agora, e a vida eterna é oferecida a este mundo no encontro com Cristo. Em verdade, era verdade, vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não vem a julgamento, mas passou da morte à vida. João 5,24. Perdição. Através da história da Igreja, já existiram várias opiniões sobre juízo, salvação e perdição, e continuam a existir entre os cristãos de hoje. De modo geral, há três visões bem diferentes. Apenas uns poucos serão salvos, os outros terão a condenação eterna, ou pelo fogo do inferno ou pela ausência de Deus. Apenas alguns serão salvos, outros morrerão a outra morte, ou seja, serão aniquilados para sempre. Toda a humanidade será salva. No dia do juízo todos os vivos e os mortos se ajoelharão diante do Senhor, e Deus será todas as coisas para todos os homens. Esses pontos de vista, todos os três, fundamentam-se em passagens das Escrituras. Convém aqui introduzir um conceito que já ocasionou muita controvérsia e debate, a ideia de inferno. Durante a Idade Média, faziam-se descrições especialmente vividas dos tormentos do inferno, porém as origens desse conceito se encontram no antigo Israel. A palavra nórdica Helviti, punição da deusa da morte, da qual deriva a palavra inglesa eu, inferno, é uma tradução da palavra Geena, do Novo Testamento, que significa em hebraico o Vale de Inom. Esse vale, ao sul de Jerusalém, era notório pela idolatria. Na época de Jesus o nome Geena deserto lembrava as chamas eternas do castigo. Com base nas citações do Novo Testamento, é impossível dizer se esse fogo é uma tortura eterna ou um esquecimento, a anulação. Há também uma distinção entre o inferno e o Hades, o reino dos mortos, onde as almas ficam até o dia do juízo. O Espírito Santo e a Igreja Cristã. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos disse. João 14,26. O poder de Deus, o Espírito Santo. Intrínseco ao cristianismo que Jesus está vivo e sua obra é continuada pelo Espírito Santo. Em todo o Novo Testamento, Jesus é descrito como um homem distinto do Pai. Por exemplo, disse várias vezes que ele orou a Deus. 0 Espírito de Deus, ou Espírito Santo, ocasionalmente também é descrito como uma força pessoal. E, em algumas passagens, o Pai,
O Filho e o Espírito Santo se transformam numa fórmula. Paulo termina sua segunda epístola à igreja de Corinto com esta saudação: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Será que a doutrina da Trindade significa que o cristianismo não é uma religião monoteísta? A Bíblia não contém nenhuma doutrina satisfatória sobre o relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas, no decorrer dos séculos 4 e VDC, desenvolveu-se a doutrina trinitária. Segundo esta, Deus são três pessoas numa única divindade. O sentido de pessoa não era um indivíduo, como hoje. Persona quer dizer máscara, ou papel, e deriva do teatro clássico, no qual o mesmo ator usava máscaras para representar diferentes papéis. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. No primeiro capítulo da Bíblia, o Espírito de Deus é descrito como a força criativa e doadora de vida. Porém, no Novo Testamento, o Espírito Santo passa a ser associado a Cristo. E quando os primeiros autores cristãos descrevem sua vida religiosa, dizem com frequência uma vida no Espírito Santo, assim como uma vida em Cristo. No segundo capítulo dos Atos dos Apóstolos, há uma descrição do modo como os apóstolos receberam o Espírito Santo. Os seguidores de Jesus haviam se reunido após sua morte para celebrar o Pentecostes, quando Deus enviou o Espírito. Considera-se isso o momento inicial da igreja cristã, e suas atividades religiosas mais importantes são descritas no mesmo capítulo. Eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Os sacramentos. O amor e a proximidade de Deus se evidenciam não apenas por meio de suas palavras, mas também sob a forma de atos sagrados, os sacramentos. A palavra latina sacramento não é mencionada na Bíblia, significa uma maneira de tornar sagrado, isto é, de fortalecer os laços entre Deus e o homem. Trata-se de um oferecimento palpável, feito por Deus, de uma proximidade com o homem. O termo sacramento pode, em princípio, aplicar-se a uma série de ações que reforçam a comunhão com Deus. A Igreja Católica Romana reconhece 7 sacramentos. 2 têm significado especial e são vistos como sacramentos também na Igreja Protestante, o batismo e a Eucaristia, ambos utilizados como sinais externos, visíveis, e ambos instituídos por Jesus. Batismo. O próprio Jesus instituiu o batismo, segundo Mateus, juntamente com seu mandamento missionário no dia da Ascensão. Desde os primeiros dias do cristianismo, o batismo foi passaporte para entrar na comunidade cristã. É um ato de iniciação. Jesus permitiu que João Batista o batizasse e assim iniciou sua missão. Porém, um cristão considera esse sacramento mais do que apenas uma entrada para a igreja. Mediante o batismo, Deus concede a salvação e o perdão ao homem. O homem morre, é ressuscitado com Cristo e assume seu lugar na comunidade de Deus. Também é comum na linguagem cristã se referir ao batismo como novo nascimento. O batismo não pode ser separado da palavra de Deus. Não é um ritual mágico que tem um poder intrínseco. Sem a palavra de Deus, a água é apenas água e não um batismo, disse Lutero. Esse sacramento também não pode ser divorciado da fé. Aqui está o germe do antigo debate sobre batismo de crianças versus batismo de adultos. Os que apoiam o batismo dos adultos acreditam que a fé pressupõe uma conversão pessoal, uma escolha, e que o batismo é um ato de confissão e obediência. Os que favorecem o batismo de crianças afirmam que é apenas pela graça e pelo amor de Deus que somos salvos. Os esforços do próprio homem não significam nada. Portanto, as crianças, bem como os adultos, podem ser admitidas no reino de Deus por meio do batismo. Isso não impede que a pessoa batizada assuma uma fé pessoal mais tarde. Eucaristia. Eucaristia é uma palavra grega que significa dar graças,
e se refere à ceia que Jesus compartilhou com os seus discípulos mais próximos antes de ser executado. Os ingredientes básicos da ceia foram pão e vinho. São essas as coisas que Jesus escolheu para demonstrar o significado de seu ministério. Ele se ofereceu a si mesmo, em carne e sangue, para que o homem pudesse ser perdoado pelo rompimento de sua relação com Deus. E tomou um pão, deu graças, partiu e distribuiu a eles, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Até mais do que o batismo, a Eucaristia vem sendo motivo de discordância e conflito. As várias igrejas já ressaltaram diferentes aspectos desse sacramento. Eis alguns dos temas da Eucaristia. O tema da comunidade. Jesus instituiu uma maneira de fortalecer o companheirismo, tanto a comunhão com Deus como a amizade entre os que compartilham aquela ceia. Em algumas igrejas a Eucaristia é conhecida como comunhão. A Eucaristia antecipa a realização do reino de Deus. O tema da lembrança. Este oferece a justificação histórica e chama a atenção para aquilo que Deus fez pelo homem por meio da vida e do ministério de Jesus. O tema da confissão. A Eucaristia é uma confissão de fé em Deus e no homem. Isso é especialmente verdade onde ela já não é um costume social. O tema da força. Por meio da Eucaristia, Deus perdoa pecado e concede nova força e nova vida. Jesus doa a si mesmo por meio do pão e do vinho. O tema do agradecimento. A Eucaristia é um presente, e um sentimento de gratidão se a alegria caracteriza sua celebração, até mesmo nos primeiros tempos do cristianismo. O tema do sacrifício. Na Igreja Católica Romana, a Eucaristia também é considerada uma reatualização do sacrifício de Jesus no Calvário. Na Igreja Católica, a Eucaristia é igualmente conhecida como sacrifício da missa. Oração. A associação do Espírito Santo com o ser humano não se liga apenas à anunciação e aos sacramentos. A oração é outro meio pelo qual o cristão entra em contato com Deus. Segundo os Evangelhos, Jesus orou muitas vezes, sobretudo em eventos importantes. Ele ensinou seus discípulos a orar, e o Novo Testamento é repleto de exortações à oração. A oração sempre foi uma pedra fundamental na história da Igreja, tanto nos serviços religiosos como na vida do indivíduo cristão. A oração é o homem falando com Deus. Ela assume uma relação eu-tu, ou nós-tu, em outras palavras, um vínculo pessoal com Deus. Deus é o Criador e um juiz exaltado, mas ele também é alguém que o homem pode chamar de Pai. Para que orar? Essa é uma pergunta que todo cristão fará a si mesmo mais cedo ou mais tarde, quando não receber uma resposta positiva a uma oração. Pede e receberás, disse Jesus, mas ele também ensinou seus discípulos a dizer: seja feita a tua vontade. Na polaridade entre esses dois sentimentos reside a compreensão cristã da oração. Podemos orar a Deus por qualquer coisa, mas Deus não pode ser forçado ou coagido como acontece nas práticas mágicas. O objeto da oração não é conseguir a realização de nossos desejos egoístas, mas a realização da vontade de Deus. O significado da oração. A oração mais comum expressa um desejo, um anseio de algo. O Pai Nosso é um bom exemplo da amplitude dos desejos, desde o palpável pão nosso de cada dia até livrai-nos do mal. Uma intercessão é uma oração por outras pessoas. Contraria o egocentrismo quem reza pela família, por amigos e conhecidos. Mas ela também transcende esses limites. Jesus exortou as pessoas a orar por seus perseguidores e na cruz ele orou: Pai, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. Uma oração de agradecimento é oferecida em gratidão pelo recebimento de uma graça. Um bom exemplo é a história narrada em Lucas 17,11 a 19. Conta que Jesus curou 10 leprosos e apenas um voltou para lhe agradecer. Essas orações também são ditas para agradecer coisas pelas quais a pessoa não rezou, presentes que a pessoa sente que Deus concedeu apenas por amor, saúde, amigos, e assim por diante. A gratidão muitas vezes se transforma em louvor.
Esse é um dos tipos mais comuns de oração no Novo Testamento. Paulo com frequência inicia suas epístolas com expressões de agradecimento e louvor. A oração e o louvor eram importantes nos serviços litúrgicos desde a aurora do cristianismo, e se tornaram parte inerente da liturgia da Igreja. A oração desse tipo é chamada de ficção litúrgica. Por outro lado, existe também a oração espontânea, na qual o indivíduo pode usar suas próprias palavras e expressões. Pode-se orar só ou em companhia de outras pessoas, durante um serviço religioso. O Novo Testamento relata que os apóstolos se reuniam para fazer orações em comum, Atos 2,42. O conselho de Jesus para que se entrasse num quarto isolado para orar era sobretudo uma advertência para não se alardear os sentimentos religiosos por meio da oração, Mateus 6,5-6. O cristianismo não exige nenhuma atitude física especial para a oração. A pessoa pode se ajoelhar, ficar de pé, abaixar a cabeça, entrelaçar as mãos ou erguê-las para o céu. Nenhum desses gestos expressa mais religiosidade do que o outro, e o próprio fiel decide qual atitude deseja adotar. A Igreja é a comunhão cristã. Pouco depois da morte de Jesus, as pessoas se reuniram para ouvir a história de sua vida e de seus milagres. As primeiras congregações cristãs foram assim formadas. E podemos ver no Novo Testamento que existia um grau extraordinário de amor e boa vontade entre os membros desses pequenos grupos. São essas as sementes do que hoje se chama a Igreja. Porém, não há regras no Novo Testamento sobre a maneira como uma igreja deve ser formada. Existe apenas a noção de igreja. A Igreja é de Deus. Para compreender a noção de igreja, devemos considerar o modo como Jesus via a si mesmo. Ele se identificava como o Rei prometido, o Messias. E um rei deve ter um povo. Dizendo sigam-me, ele estabeleceu os fundamentos da Igreja. A Igreja é, portanto, a comunhão de todos os que seguem esse chamado. A própria palavra igreja está relacionada com o termo grego kyriake, ou seja, a casa de Kyrios, o Senhor. Equivale à palavra eclesia, usada no Novo Testamento para designar as pessoas chamadas e reunidas para o serviço divino, a assembleia, a congregação. Em consequência, os cristãos não creem que sua igreja passou a existir porque certas pessoas formaram uma organização, e sim porque um Espírito Divino passou a se mover entre os homens. O Pentecostes, quando Jesus enviou seu Espírito para guiar a humanidade, costuma ser considerado o aniversário da Igreja. A palavra igreja, portanto, está associada à comunhão com Cristo e ao companheirismo entre os adeptos. Mas é também o nome do edifício onde as pessoas se congregam para adoração. Numa miríade de imagens, o Novo Testamento explica aspectos importantes da Igreja, ou do povo de Cristo. A comunidade ou congregação pode ser comparada com uma casa, um vinhedo ou um organismo vivo. Pode-se pensar em igreja como algo ao mesmo tempo visível e invisível. A igreja é uma comunidade espiritual, é a fé da congregação cristã e nesse sentido é algo invisível. Mas é também um lugar onde se proclama o evangelho e se administram os sacramentos, algo visível. A igreja é uma reunião não apenas de sacerdotes, pregadores e funcionários da igreja, mas de todos os que acreditam em Jesus Cristo.